Bom, então agora essa aqui é a segunda parte da aula, ok? É a aula 6 da disciplina. A ideia aqui é apresentar de forma rápida o que é o conceito do teste de usabilidade e por que isso. Alguns de vocês devem estar fazendo disciplina de projeto de interfaces web. E como a gente está falando de testes, eu acho que na disciplina de testes seria interessante, apesar de que a gente não consegue, né, por conta das restrições impostas pela pandemia, fazer o trabalho que normalmente nós faríamos, né, sobre usabilidade, sobre teste de usabilidade, ok? Mas de toda forma é importante passar a ideia geral sobre o teste de usabilidade para que depois, lá na disciplina de projeto de testes, na disciplina de projeto de interfaces web, vocês já tenham então um entendimento geral sobre o que seriam os testes de usabilidade, ok? Então, a primeira coisa então é definir o que são os testes de usabilidade, que também podem ser chamados de teste de interação humano-computador, ok? Bom, a primeira coisa é que toda vez que nós estivermos nos referindo a um teste de usabilidade, nós estamos fazendo referência a alguma maneira, alguma técnica aplicada para que a gente consiga descobrir, para que a gente consiga avaliar se um software ou serviço ele é fácil ou não para o usuário utilizá-lo, ok? Não só usar, também aprender a usar, porque daí é que vem o conceito de intuitividade. Então, o que é ser intuitivo? Intuitivo, no caso, seria a pessoa não precisa de treinamento nenhum, não precisa de ninguém falar como é que as coisas funcionam. A pessoa olha para uma interface, ele identifica as coisas, né, que estão presentes na interface por conta de todo o conhecimento prévio que a pessoa já tem e ele consegue utilizar aquilo de forma simples. Então, em poucas palavras, isso seria o conceito de intuitividade. Então, quando a gente fala que um software é fácil de utilizar, né, quando ele é fácil de ser aprendido, quando é fácil de lembrar as funcionalidades, a gente está falando então que esse software ele possui uma interface intuitiva. Bom, quando a gente fala em teste de usabilidade, a gente pode utilizar algumas coisas, como, por exemplo, um teste para as tarefas de usuário. Então, nós vamos testar se aquelas tarefas que o usuário vai fazer, o quão difíceis elas são, por exemplo. Então, um exemplo, quem utiliza o Word, por exemplo. Né? O Word ele tem uma série de funcionalidades que podem ser acessadas a partir dos menus na interface dele, né? E tem aquelas ferramentas que ficam disponíveis na barra de ferramentas dele. Então, quando a gente vai fazer um teste de usabilidade, por exemplo, com o usuário, a gente pode pedir aos usuários que façam algumas tarefas. Por exemplo, digita um texto, agora coloca esse texto em negrito, agora pega esse texto aí e tenta verificar uma sugestão de um sinônimo para ele. Okay? Que são, né, funções, são funcionalidades presentes ali no Word. Então, são tarefas que suportam atividades do usuário. Então, isso seria passível de ser testado. Ok? Uma outra coisa que a gente também pode testar é a documentação. Ok? Quando a gente fala em documentação, a gente está falando, por exemplo, não só de documentação impressa, de help do software. Ok? Isso aí também pode ser utilizado, pode ser testado. Né? No caso, verificado. Mas, principalmente, a gente está preocupado com as mensagens que o sistema emite para o usuário. Okay? O quão fácil para o usuário é entender essas mensagens. Perfeito? Porque o usuário nem sempre vai interagir com o software da melhor maneira. Ele pode, por exemplo, passar uma entrada de dados errada. Ok? Mas aí o sistema, o software, de alguma forma, deve avisar essa pessoa de que ele deve proceder de uma forma diferente. Então, essa documentação, essas mensagens que aparecem na tela, ok? Isso também é passível de ser testado. Né? Outra coisa, a capacidade do sistema de se recuperar de erros do usuário.
né? O usuário faz alguma coisa errada e aí o sistema avisa que ele fez alguma coisa errada, mas a execução do sistema não é interrompida por causa desse erro. Ok? Então, de alguma forma, ele consegue avisar o usuário de que alguma coisa não correu bem, mas dá ao usuário a oportunidade de fazer novamente, né, aquilo que ele gostaria de fazer, porém do jeito certo. Ok? Então, tudo isso ele está envolvido então dentro dos testes de usabilidade. Então, o objetivo do teste, quando a gente vai colocá-lo em prática, é fazer com que os usuários utilizem o software. Ok? Então, quem testa, quando a gente está fazendo um teste de usabilidade, não são os desenvolvedores e não são os testadores. Os testadores, a equipe de teste, nesse caso, ela vai acompanhar justamente os usuários reais. Ok? Eles vão, digamos, assessorar essas pessoas e vão observar as reações dessas pessoas, vão anotar o tempo que eles levam para fazer as tarefas, vão tomar nota daquilo que as pessoas falam, das sugestões das pessoas. Então, o objetivo do teste de usabilidade é verificar usuários reais utilizando o produto. Então, é preciso aqui, veja que eu me lembro que alguém perguntou sobre isso em uma outra aula. Então, aqui especificamente, quando a gente faz teste de usabilidade, a gente precisa realmente colher pessoas que representam o público-alvo, que representam os usuários finais. Isso precisa ser bem definido, tá? Que senão eu corro o risco de testar o software com pessoas que depois não representam os usuários daquele software. Então as opiniões talvez não serão as melhores. Então, o produto, né, e aqui no caso que a gente está falando, basicamente é um software, né, mas enfim, esse software pode ser um site, pode ser uma aplicação web, né, ou mesmo, se for o caso, você pode pensar em um produto físico, né, sei lá, um mouse, uma lâmpada, uma maçaneta de uma porta, enfim, pode ser várias coisas. Qualquer coisa que a gente for testar, a gente tem que observar que o produto ele não precisa necessariamente estar finalizado para que ele seja testado. Ok? Então, beleza. Os testes têm que ser feitos com representantes do público-alvo, dos usuários finais? Perfeito. Mas veja, se a gente esperar para desenvolver todo o produto e só então efetuar algum teste, a gente corre o risco de depois que o produto está pronto, descobrir que não era bem aquilo, né? Que aquilo ali não era a melhor forma de se fazer as coisas, que o usuário queria uma coisa diferente. Então, como vocês veem aí na animação, né, é muito melhor de repente você apresentar um protótipo, né, que você gastou poucas horas ou alguns minutos produzindo, né, e o usuário validar isso ou não, do que você gastar vários meses produzindo alguma coisa e depois descobrir que não era bem aquilo que o usuário queria. Perfeito? Então, protótipos, eles são bastante utilizados em testes de usabilidade. Por quê? Porque você consegue construir um protótipo de forma rápida. Você não vai estar preocupado, por exemplo, quando você constrói um protótipo, de acrescentar, por exemplo, toda a parte de segurança, de validação. Okay? O que você quer testar é o seguinte: o usuário consegue identificar as coisas na interface, por exemplo. Então você constrói isso ali de forma muito rápida para que você consiga apresentar para o usuário. Então é importante pensar nisso, tá certo? Que o protótipo ele pode ser usado, ok? Você não precisa ter o produto pronto para daí testá-lo. Você corre um sério risco de depois descobrir que você vai ter que refazer o produto todo. Bom, o que os testes de usabilidade eles vão medir? A gente pode criar 4 critérios principais onde os testes de usabilidade eles podem ser utilizados e obter resultados passíveis de serem medidos, certo? Então a gente tem desempenho, precisão, a lembrança e a resposta emocional. Tá? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre cada um deles. Primeiro, o desempenho. Então, por exemplo, quanto tempo o usuário gasta para fazer alguma coisa? Né? Pode ser em minutos, pode ser em segundos. Quantos cliques são necessários para ele fazer alguma coisa?
quantas telas foram necessárias ele navegar para ele chegar num determinado objetivo, para ele chegar numa determinada informação. Então, isso aqui é uma informação relativa ao desempenho obtido por meio de um teste de usabilidade. Tá certo? Então, quer dizer que quanto mais tempo, pode significar menos intuitivo, quanto mais cliques, quanto mais telas, pode significar mais difícil. Ok? Precisão. Né? Quantos erros a pessoa cometeu? Né? A pessoa precisou de ajuda ali do testador, ele ficou em dúvida sobre como fazer as coisas. Né? Ou, por exemplo, a pessoa fez uma entrada de dados que fez com que o protótipo parasse de funcionar. Ok? Então, quer dizer, a pessoa conseguiu se virar bem com as informações que o sistema forneceu para ele. Então, isso aí é, de novo, teste de usabilidade, porém a gente está medindo a precisão de uma parte do software, de uma determinada interface com o usuário. Outra coisa, a lembrança. Né? A lembrança tem a ver com aquele com o conceito de usabilidade. Então a pessoa usou o software, né, há uma semana. Então se eu pedir para a pessoa usá-lo novamente agora, o que ele consegue fazer? Então, se ele é intuitivo, ele vai conseguir lembrar-se porque é fácil dele entender. Então a interface dele é composta por elementos que ele consegue identificar o que é e ele sabe o que eles significam. Então ele não precisa de, digamos, lembrar-se. Né? A própria interface gráfica vai fornecer para ele o significado necessário e ele vai reconhecer isso e vai conseguir usar. Ok? Então tem a ver com a lembrança, né? Porque essa lembrança não é bem a lembrança só sobre esse software que está sendo testado, mas ele traz todo o conhecimento prévio que ele tem, tá certo? Então, quanto mais você puder aproveitar o conhecimento do usuário, melhor. Menos você precisa treiná-lo para utilizar um software qualquer. Ok? Então tá aí, por exemplo, os apps que rodam nos smartphones. Então, hoje em dia, as pessoas sabem utilizar o smartphone, né? Porque você tem lá softwares que são reduzidos em quantidade de funções, mas, por exemplo, quando você pede a pessoa para utilizar um desktop, por exemplo, um Windows, pegar uma imagem e passar um e-mail com essa imagem, a pessoa não sabe nem onde está a imagem, por conta da lembrança. E por fim, o último critério é a resposta emocional. Então, como é que a pessoa se sentiu depois que ele completou a tarefa? Ele ficou estressado? Né? Ele achou fácil completar essa tarefa? Você está perguntando a opinião dele. A pessoa recomendaria esse produto, esse serviço a alguém? Então quer dizer que quanto mais a pessoa se sente à vontade, existe essa tendência dele oferecer ou recomendar o produto para outra pessoa. Ok? Aqui a gente está falando, por exemplo, de coisas que estão relacionadas com a ideia geral de experiência do usuário. Né? Então quanto melhor for essa experiência, né, isso daí causa uma resposta emocional positiva e vai fazer com que o usuário ele faça propaganda do seu serviço, do seu software, do seu site, do seu produto de uma forma geral. Perfeito? Então, o teste de usabilidade então, ele pode ser usado para medir cada um desses 4 critérios, ou 2 deles, ou enfim. Tá? Mas veja que os resultados dos testes de usabilidade eles vão estar em maior ou menor grau dentro desses 4 critérios que eu acabei de falar aqui para vocês. Bom, mas e aí, os testadores, o que eles vão fazer durante o processo de testes? Então, enquanto os usuários vão estar lá, né, tentando realizar as tarefas, o testador ou os testadores, eles vão observar o que ele está fazendo, eles vão ouvir o que ele está dizendo e vão anotar as coisas que o usuário está fazendo. Ok? Então, nesse tipo de teste, os usuários eles vão tentar completar as tarefas, mas os testadores eles vão ficar por perto, tá certo? Para acompanhar e anotar as coisas. Porque, veja, aqui atrás a gente falou sobre resposta emocional. Mas, veja, se depois você quer medir a resposta emocional da pessoa, você pergunta para ele assim, você gostou de usar o software? Eu gostei.
eu achei ele fácil, né? Mas como você estava, né, enquanto testador, você estava anotando as coisas, você viu que ele demorou, por exemplo, muito mais do que outras pessoas, né, para realizar a mesma tarefa, ali tem uma incoerência ali nessa resposta, né? Porque quanto mais ele demorar, ele teve mais dificuldade, ele achou mais difícil, ok? E quando ele responde, né, a resposta emocional dele, que ele fala, não, eu achei bom, ele vai falar porque assim, ele não quer parecer incapaz perante o testador, ok? Ele não quer parecer, como é que eu poderia dizer, incompetente por não ter cumprido a tarefa de forma rápida. Então ele vai falar, não, eu achei ótimo de fazer, mas só que você anotou o tempo que ele demorou. Ok? Ou você viu que, né, a pessoa ficou agitada, a pessoa estava estressada, então você fez essas anotações. Então quer dizer que você consegue obter, né, por meio dessas observações, outros tipos de informações que vão complementar as informações obtidas por aqueles outros 4 critérios. Tá certo? Então a, a, a observação por parte dos testadores, ela é extremamente importante, porque é dali que você vai obter muita coisa fora do seu questionário que você está aplicando com a pessoa, tá bom? Então, quando a gente fala em teste de usabilidade, a gente está dizendo que nós estamos aplicando um teste do tipo caixa preta, tá? E por que a gente pode dizer que nós temos um teste do tipo caixa preta? O que significa isso? Pois bem, o teste de usabilidade, ele basicamente é um teste que alguém vai usar um software e vai fornecer entradas e espera-se que esse software faça algum processamento ao qual eu não tenho acesso ao código-fonte. Aliás, a gente pode até dizer que não nos interessa nesse momento como o processamento é feito, ok? O que nos interessa são as saídas. Então a gente sabe que uma entrada vai produzir uma determinada saída. Então eu não me preocupo com o código-fonte. Ok? Então essa caixa preta seria exatamente isso, o processamento, o código-fonte. Eu não tenho acesso a isso, não me interessa isso. O que me interessa apenas é que eu vou produzir uma entrada e eu quero uma saída. É igual o controle remoto da sua televisão, por exemplo. Você aperta o botão vermelho da sua televisão, você sabe que ali dentro há um processamento, e o que você espera como saída? É que a televisão ligue, por exemplo. Perfeito? Então é mais ou menos essa a ideia. Então o teste de usabilidade é isso. Então você entregaria o controle remoto para alguém e pediria para ele, cara, ligue a televisão. Aí ele vai ligar. Se a televisão ligar, beleza, ele atingiu esse objetivo. É mais ou menos essa ideia. Quando a gente fizer os testes, né, automatizados nessa primeira metade da disciplina, a gente vai estar trabalhando com testes funcionais, testes de validação. Esses testes são testes do tipo caixa preta. A gente não está preocupado com o código fonte. Quando vocês estiverem estudando na segunda metade da disciplina com o Manuel, aí vocês vão estar preocupados com o código fonte. Vocês vão estar utilizando lá o JUnit para implementar um código usando a técnica TDD. Nesse caso, então, os testes que vocês estão fazendo chamam-se testes de caixa branca, ok? Porque vocês têm acesso ao código-fonte. Perfeito? Beleza então, né? Então vamos lá. Por que a gente aplica teste de usabilidade? Porque ele pode nos ajudar a responder perguntas como, por exemplo, os filtros de busca, né, que tem no nosso site são fáceis de utilizar? Ou, outra pergunta, eu vejo pelo Analytics que, no meu site, muita gente abandona o carrinho de compras. Então, se eu aplicar um teste de usabilidade, eu posso descobrir a razão que leva as pessoas a abandonarem o carrinho de compras. Ou ainda, dentro, né, do exemplo aí de comércio eletrônico, como é que eu posso melhorar o checkout? Ok? Então, o teste de usabilidade ele nos permite responder a perguntas como essa.
Tá? Então, por isso que você precisa selecionar as pessoas que vão participar, precisam ser representantes do público-alvo, para que você tenha as informações mais precisas possíveis e que, por isso, elas vão ajudar você a responder essas perguntas e encontrar as respostas que você precisa. Agora, teste de usabilidade ele não vai te ajudar muito quando, por exemplo, você quer descobrir qual a cor de um botão que vai te ajudar a converter melhor. Isso aí a gente já viu, é um teste AB. Ok? É outro tipo de teste, não é um teste de usabilidade. Se você está em dúvida, por exemplo, qual o nome que você vai dar ao seu site, ao seu serviço, à sua loja, enfim. Então a técnica que você vai usar não é usabilidade, é um grupo de discussão, é outra coisa também. Lembre-se, teste de usabilidade ele vai te ajudar a responder algumas perguntas mais relativas ao uso de alguma coisa. Dentro do universo dos testes de usabilidade, a gente pode, por exemplo, fazer o teste do design de interface, né, que a gente pode mais ou menos traduzir como teste de projeto de interface com o usuário. E um exemplo disso é o teste do porta-malas que a gente obtém desse livro aqui, o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Esse teste aqui é um teste bastante simples. Então você pode fazer esse teste, por exemplo, com uma folha impressa. Então, basicamente o que é apresentar ao usuário 6 perguntas, né? São perguntas genéricas, mas que todo site deveria ter essas informações. Então, o site, para ter um bom projeto de interface com o usuário, ele deveria ter todas essas 6 perguntas respondidas de maneira positiva, ou seja, o usuário localizar essas coisas. Então, as 6 perguntas então propostas pelo Steve Krug seriam essas aqui. Então, que site é esse? Em que página eu estou? Quais são as seções nesse nível? Quais são as opções que eu tenho aqui nesse nível, né? Para onde que eu posso ir aqui na navegação local? Aonde é que eu estou dentro desse site? Né? Indicadores do tipo, você está aqui, então você está na home, agora você está na página, abaixo da home você está na página, sei lá, de artigos masculinos. Ok? Lá os breadcrumbs. E como que eu posso fazer uma pesquisa? Então veja, essas informações provavelmente elas deveriam estar disponíveis de forma visual na interface de um site. Okay? Então se a pessoa conseguir identificar essas 6 coisas, né, olhando para, por exemplo, uma impressão da interface do site, desde que não seja home, se ele identificar essas 6 coisas, você pode dizer que o site ele tem uma usabilidade mínima, né? Que o projeto de interface com o usuário ele está minimamente bem feito. Se ele fracassar em pelo menos um ou mais testes, então significa que ele não tem essa usabilidade mínima. Simples assim. Ok? Ainda sobre testes de usabilidade, a gente pode dividir esses testes de usabilidade e agrupá-los, né, de acordo com a característica deles, se eles são qualitativos ou quantitativos, ok? Se eles são feitos a partir da utilização do produto real ou se vai ser executado algum tipo de teste em laboratório, tá certo? Então, você tem uma série de coisas que podem agrupar esses testes. Então, por exemplo, uma entrevista, tá? Se vocês olharem aqui, né, nessa imagem, ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, ok? Mas ele é um tipo de teste onde não se faz uso do produto. Então você vai ver que a entrevista está nessa metade de baixo, ela está à esquerda e à direita. E ele tem uma bolinha amarela que significa que o usuário não vai usar o produto. Ao passo que, por exemplo, o teste AB e o Google Analytics, eles vão exigir o uso do produto, né, o uso natural do produto, e eles são quantitativos. Ok? Ou seja, são testes que vão te dar valores numéricos, quantidades.
ok? Então, há uma série de técnicas, que aqui eu não vou entrar em detalhes. Nos semestres passados, talvez vocês tenham sido abordados por outros colegas de vocês. As pessoas faziam testes de usabilidade com alguns outros colegas. Nesse semestre, por conta da pandemia, não vamos fazer esse tipo de teste, ok? Não vamos passar só para o teste funcional lá na frente. Mas, enfim, a ideia geral, então, de teste de usabilidade, veja que você tem várias técnicas que você pode utilizar e várias respostas que você pode obter. Então, como eu falei, por exemplo, em laboratório de usabilidade, veja, aqui eu tenho um exemplo. Então, tem uma pessoa que está utilizando um smartphone. Esse smartphone ele tem uma câmera acoplada a ele, que está gravando as opções do usuário. E eu também tenho uma câmera que está gravando o rosto do usuário. Ok? Então isso aqui seria um exemplo de um laboratório de testes mais completo. Então aqui você consegue gravar as reações da pessoa, gravar tudo aquilo que a pessoa fez, a rolagem, por onde que ele navegou, o que ele escolheu. Você consegue gravar tudo aí e deixar tudo isso registrado. Bom, esse tipo de teste, tá? Se a gente, por exemplo, quiser verificar por onde a pessoa navegou mais, ou aonde ele clicou mais, ou aonde os usuários clicaram mais, a gente pode utilizar ferramentas do tipo mapas de calor ou heatmap. Então, os mapas de calor eles vão mostrar exatamente quais são as áreas em que os usuários estão clicando mais. Ok? Elas vão ficar identificadas com cores diferentes, cores mais quentes, né, mais próximas de vermelho. Então, o mapa de calor ele vai então mostrar para você quais são as áreas mais quentes, as áreas onde as pessoas clicam mais, onde as pessoas visualizam melhor as coisas, ok? E quais são as áreas que chamam mais a atenção dos usuários. Você pode utilizar várias ferramentas, um exemplo é o Google Analytics, mas o que é mais indicado é que você coloque, por exemplo, se você estiver utilizando um site, que você coloque dentro da parte head do seu site um snippet para que você consiga então permitir que ferramentas externas façam o monitoramento do movimento do mouse, ok? E aí ele vai anotar essas coisas para você. Então, um resultado visual de um mapa de calor é como esse que está sendo mostrado aqui para vocês. Então, áreas em vermelho e amarelo são consideradas áreas mais quentes, ou seja, são áreas que receberam mais cliques do usuário. Quanto mais azulada for a área, ela recebeu menos cliques. E aquelas áreas que estão em cinza são áreas que não receberam clique nenhum. Então, essa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo obtido com essa ferramenta aqui, o Hotjar. O Hotjar, então, ele é uma ferramenta que vai fornecer dados sobre a forma como os usuários interagem com um conteúdo de um site, ok? Veja, isso é específico para sites, tá certo? Quer dizer, pelo menos até a versão que eu conheço. Então, se tem, por exemplo, para Android, pode ser que saiu agora esse ano, tá? Mas até onde eu tinha visto era só site. E esses dados aqui eles vão permitir que a gente conheça um pouco como é que os usuários usam o site. Então ele vai indicar, por exemplo, olha, se você quer que o usuário, a hora que ele abra o seu site, ele já veja uma determinada informação, aonde que você tem que posicionar isso? Aquela ideia que eu mostrei para vocês em outra aula, em que a gente tinha o funil de vendas, o funil de transformar o visitante em um cliente, aqui você consegue começar a observar esse tipo de coisa. Então, se você coloca, por exemplo, um botão para que a pessoa se cadastre e deixe o e-mail para você, a conversão, você não vai poder, por exemplo, colocá-lo no lugar onde ele não está vendo esse botão, ou no lugar que é difícil que ele veja isso, por exemplo, que ele tem que rolar até a parte de baixo do formulário. Então, o mapa de calor, ele vai te fornecer esse tipo de informações. Então, se a gente olhar aqui, olha só, no próprio Hotjar, a gente tem o clique,
aqui, que é o que ele está mostrando. A gente pode mostrar também por onde o mouse se moveu na tela e também a rolagem da interface, ok? Então ele vai mostrar justamente as áreas, né, mais quentes e as mais frias da interface do site que você construiu, do site que você pediu para ser monitorado, ok? Então, sobre teste de usabilidade, pessoal, é uma informação bem geral, então é mostrar para vocês qual que é o objetivo do teste de usabilidade. Eu mostrei para vocês um tipo de teste de usabilidade, que é o teste do porta-mala, um teste muito simples, e também mostrei uma ferramenta, que é o Hotjar, que pode ser utilizada como a aplicação para os testes de usabilidade também, ok? Como a gente não vai praticar os testes de usabilidade, eu não vou entrar em mais detalhes sobre eles. Mas é importante que a gente fale sobre eles na disciplina de testes, porque eles são testes bastante importantes dentro do desenvolvimento de softwares.